aí, pessoal, hoje vou falar sobre um filósofo muito importante. Poderia até dizer que talvez seja o filósofo mais importante de todos os tempos. O único que, para alguns, está no mesmo patamar de Platão ou Aristóteles. Esse camarada chama-se Immanuel Kant. Poderia dizer que esse cara é sim um pica das galáxias. Esse camarada, ele criou saídas muito interessantes, muito inteligentes para vários problemas que já povoavam a cabeça dos filósofos por séculos e séculos. O Kant, ele vai tratar sobre várias questões, porque ele é um pensador sistemático e ele quer dar conta de todos os problemas da realidade. Vamos focar hoje em dois em específico. Um deles é o problema do conhecimento e o outro o problema da ética. Bem, Kant solucionou um paradoxo que existia desde lá dos primórdios da filosofia, há 2500 anos atrás. O Kant, simplesmente, ele vai dizer que não faz sentido a divisão que antes era estabelecida dentro do campo da teoria do conhecimento entre empirismo e racionalismo. Se vocês não estão ligados no que é isso, empirismo é a ideia de que o conhecimento ele deriva dos 5 sentidos. E a razão parte da ideia de que o conhecimento não deve se valer dos sentidos porque eles são confiáveis. Então, eu devo derivar conhecimento único e exclusivamente da razão, da minha mente. Bom, esse paradoxo ele permeou séculos e séculos até que Kant finalmente deu uma solução decisiva para esse problema. Ele vai dizer o seguinte: cara, por que vocês estão brigando? Por que essa treta? O conhecimento se dá simplesmente por uma síntese entre essas duas perspectivas da realidade. Se eu não tivesse a minha mente, como que eu ia interpretar o que eu recebo dos sentidos? E se eu não tenho sentidos, como que a minha razão vai ter ciência do que existe no mundo? Para Kant, tudo isso vai derivar, em primeiro momento, da interpretação da minha mente. Certo? Portanto, começa do sujeito pensante, da razão, e parte para a experiência. Só que sem experiência também eu não consigo entender o mundo. Se eu não tiver sentido nenhum para enxergar o mundo externo, não faz sentido nenhum o mundo. Porque é pelos sentidos que eu conheço o mundo. Então, ele cria essa terceira perspectiva acerca do problema do conhecimento, que ele vai chamar de perspectiva transcendental. Como se não bastasse isso, ele vai arranjar também uma saída muito interessante para o ser humano dentro do campo da moral. Ele vai dizer o seguinte: as concepções morais, as concepções éticas que haviam até então, elas eram problemáticas, né, porque elas não conseguiam abarcar a questão do que é certo, do dever, da forma correta. Ele dizia o seguinte: para a sociedade funcionar de fato, eu tenho que criar uma moral que se queira como universal e que seja, ao mesmo tempo, uma coisa secular, ou seja, desvencilhado da religião. Então ele cria a teoria do imperativo categórico, em que ele fala que você deve agir de modo que a sua ação seja tida como uma norma universal. Então ele impõe uma regra para o ser humano, em que parece o PNA lá dos caras libertários lá e tal. Nessa regra, você só pode agir de um jeito que você gostaria que agisse contigo. E assim estabeleceríamos regras universais para regir o comportamento humano. Por que você deve fazer isso? Porque deve ser assim, você deve buscar o que é certo. Você deve sempre agir da maneira mais correta possível, da melhor forma. Então, você vai criar, você vai sempre se amparar a ideia de imperativo categórico para você tomar uma decisão. Tipo, por exemplo,
Não devo roubar alguém porque eu não gostaria que roubassem meu. Não devo matar alguém porque eu não gostaria que me matassem ou matasse alguém que eu gosto. E isso vai funcionar para todas as regras, das mais simples às mais complexas dentro da sociedade. Infelizmente, o ser humano ainda não está preparado para essa conversa, né? Triste. Bom, é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Até a próxima. Tchau.